Em guerra serão agarrados, pois a marca da destruição está sobre suas testas. 10. Mas a herança dos pecadores é a destruição, e as trevas, e as suas injustiças os perseguirão até o Hades logo abaixo. 11. A herança deles não será encontrada pelos seus filhos, mas os pecados farão uma desolação da casa dos pecadores. 12. Os pecadores perecerão no dia do julgamento do Senhor para sempre, quando Deus visitar a terra como seu juízo. 13. Mas os que temem o Senhor alcançarão misericórdia neste dia, e viverão na piedade de seu Deus, mas os pecadores perecerão por um tempo eterno. Salmo de Salomão 16, hino para a proteção dos santos. 1. Quando a minha alma adormeceu por um pouco me precipitei abaixo do Senhor, devido aos que adormecem longe de Deus. 2. Por um pouco minha alma foi derramada para a morte, próximo às portas do Hades, com os pecadores. 3. Quando minha alma foi retirada do Senhor Deus de Israel, se o Senhor não tivesse me socorrido com a sua eterna misericórdia. 4. Picou-me como aguilhão feriu o cavalo para sua vivacidade, meu Salvador e protetor em todo tempo salvou-me. 5. Louvar-te-ei, ó Deus, porque vieste ao meu socorro para a salvação, e não me contou com os pecadores para a destruição. 6. Não retires a tua misericórdia de mim, ó Deus, nem a tua memória de meu coração até a morte. 7. Guarda-me, ó Senhor, do pecado danoso e de toda mulher maligna que faz o insensato tropeçar. 8. E que a beleza da mulher ímpia não me engane, nem nada do pecado imprestável. 9. Guia as obras de minhas mãos no teu caminho, e proteja os meus passos na tua memória. 10. Minha língua e meus lábios reveste com palavras verdadeiras, ira e desejo impensado coloca longe de mim. 11. Queixo-me e desencorajamento na tribulação afasta de mim, quando disciplinas, é para conversão. 12. Mas com bom favor e alegria sustentas a minha alma, quando fortaleces a minha alma, satisfaz-me com o que dás. 13. Porque se não fortaleceres, quem suportará a disciplina na miséria? 14. Quando condenas a alma a mãos corruptíveis, e a tua provação na sua carne na tribulação miserável. 15. Ao suportar o justo estas coisas, alcançará a misericórdia do Senhor. Salmo de Salomão 17, Salmo com ódio ao rei. 1. Senhor, tu mesmo és o nosso Deus para sempre, pois em ti, ó Deus, nossa alma se regozija. 2. Mas qual é o tempo da vida humana sobre a terra? Tal qual o seu tempo, é a sua esperança nele. 3. Mas nós confiamos no nosso Deus Salvador, pois a força de nosso Deus é eterna com misericórdia, e o reino de nosso Deus é para sempre sobre as nações em julgamento. 4. Senhor, tu escolheste Davi rei sobre Israel, e prometeste-lhe acerca de sua descendência para sempre, de que seu reino nunca iria te desapontar. 5. Mas devido aos nossos pecados, pecadores levantaram-se sobre nós, nos atacaram e nos expulsaram. Aqueles aos quais não deste promessa com violência nos roubaram, e não glorificaram o teu precioso nome. 6. Com glória puseram um rei por causa de seus proeminentes, desolaram o trono de Davi como preço da arrogância. 7. Porém tu, ó Deus, abate-os e remova a sua semente da terra quando o homem estranho à tua aliança se rebelar contra eles. 8. Pagar-lhes-ás conforme os seus pecados, ó Deus, sobrevém-lhes de acordo com suas obras. 9. Deus não lhes mostrou misericórdia, procurou os seus descendentes e não os libertou de nada. 10. O Senhor é fiel em todos os seus juízos que executa sobre a terra. 11. O ímpio despojou-nos de habitantes, destruíram o jovem, o ancião e a criança ao mesmo tempo. 12. Na sua bela-ira ele os expulsou para o oeste, e expôs os governadores da terra ao opróbrio, e não teve misericórdia. 13. O inimigo arrogantemente e com indiferença agiu, e seu coração era indiferente com relação ao nosso Deus. 14. Assim ele fez em Jerusalém todas as coisas que os gentios fizeram nas cidades de seus domínios. 15. E os assenhorearam os filhos da aliança no meio dos povos promíscuos. Não havia entre eles um que fizesse misericórdia e verdade em Jerusalém. 16. Aqueles que amam as sinagogas das santos fugirão deles como os pássaros fogem de seus ninhos. 17. Eles vagueiam nos desertos para salvar suas almas do mal.
A alma salva deles era preciosa aos olhos do exílio. 18. Por toda a terra foi a dispersão deles causada pelos ímpios, porque o céu reteve a chuva de cair sobre a terra. 19. Fontes foram interrompidas, desde os permanentes dos abismos até aqueles das altas montanhas, pois não havia um dentre eles que praticasse a justiça e o juízo. 20. Desde o governante deles até o menor do povo estavam em toda a espécie de pecado, o rei em transgressão da lei, o juiz em desobediência, e o povo em pecado. 21. Veja, Senhor, e levanta-lhes o rei deles, filho de Davi, para reinar sobre Israel, seu servo, no tempo que escolheste, Deus. 22. Guarneceste-o com o poder para destruir os governantes injustos, para purificar Jerusalém dos gentios que a pisaram para destruir. 23. Para expulsar com sabedoria e justiça os pecadores da herança, para abater a arrogância dos pecadores como a jarra do oleiro. 24. Para quebrar com vara de ferro toda a substância deles, para destruir as nações ímpias com a palavra de sua boca. 25. Para fazer as nações fugirem da sua face ameaçadora, e expor os pecadores pela palavra de seus corações. 26. E ele ajuntará um povo santo, a quem dirigirá a injustiça. E ele julgará as tribos do povo santificado pelo Senhor Deus deles. 27. Ele não permitirá que permaneça injustiça no meio deles, e todo homem que conhece a perversidade não viverá com eles. Porque ele os conhecerá todos como filhos do Deus deles. 28. E ele os distribuirá nas suas tribos sobre a terra, o peregrino e o estrangeiro não habitará muito tempo com eles. 29. Ele julgará povos e nações na sabedoria de sua justiça. Pausa. 30. E ele terá nações gentílicas servindo debaixo de seu jugo, e ele glorificará o Senhor num lugar visível a partir de toda a terra. E ele purificará Jerusalém com consagração, como no início. 31. Virão as nações dos confins da terra para ver sua glória, trazendo como dádivas seus filhos que tornaram-se totalmente debilitados, e para ver a glória do Senhor com a qual o Senhor a glorificou. 32. E ele será um rei justo sobre eles, instruído por Deus. Não haverá injustiça no meio deles nos seus dias, pois todos serão santos, e seu rei será ungido do Senhor. 33. Porém ele não confiará no cavalo, nem no cavaleiro nem no arco, nem multiplicará seu ouro e sua prata para a guerra, nem a muitas nações estreitará as esperanças para dia de guerra. 34. O próprio Senhor é o seu rei, a esperança do forte. Mediante a esperança em Deus mostrará misericórdia a todas as nações que estiverem diante dele em temor. 35. Pois ele golpeará a terra com a palavra de sua boca para sempre, ele abençoará o povo do Senhor com sabedoria e júbilo. 36. E ele próprio será purificado de pecados, a fim de governar um grande povo, para lançar ao opróbrio os governantes e remover os pecadores pelo poder da palavra. 37. E ele não enfraquecerá naqueles dias, graças a seu Deus, pois Deus o fará poderoso pelo Espírito Santo e sábio pelo conselho do entendimento, com poder e justiça. 38. E a bênção do Senhor será com ele em poder, e não será enfraquecido. 39. Sua esperança está no Senhor, quem, então, é forte o suficiente para ser contra ele. 40. Poderoso em ações e forte no temor do Senhor, pastoreando o rebanho do Senhor fielmente em justiça, e não deixará nenhum deles cair doente em seus pastos. 41. Guiará todos com equidade e não haverá entre eles arrogância que escravize entre eles. 42. Esta é a beleza do rei de Israel que Deus conheceu, para elevá-lo sobre a casa de Israel e assim discipliná-la. 43. Suas palavras serão refinadas mais que o mais puro ouro. Nas sinagogas ele julgará as tribos do povo santificado. Suas palavras serão como palavras dos santos, no meio dos povos santificados. 44. Bem-aventurados são os que nascerem naqueles dias, para ver as beneficências a Israel, as quais fará Deus entre o ajuntamento das tribos. 45. Que Deus aprecie a sua misericórdia sobre Israel, que ele nos livre das impurezas dos ímpios inimigos. 46. O próprio Senhor é o nosso Deus para sempre e eternamente. Salmo de Salomão 18, ainda sobre o ungido do Senhor 1. Senhor, a tua misericórdia sobre a obra das tuas mãos é eterna,
A tua benignidade está sobre Israel mediante ricos dons. 2. Os teus olhos velam por elas, e nada lhes faltará. Os teus ouvidos escutam a oração do pobre esperançoso. 3. Os teus decretos estão sobre toda a terra mediante a misericórdia, e o teu amor sobre a semente de Abraão, os filhos de Israel. 4. A tua instrução está sobre nós como sobre um filho primogênito e unigênito, para redimir a dócil alma dos pecados cometidos na ignorância. 5. Para que o Deus de Israel purifique para o dia da misericórdia na bênção, para o dia da eleição no reino de seu ungido. 6. Bem-aventurados que nascerem naqueles dias, para ver os benefícios do Senhor, os quais ele fará às gerações vindouras. 7. Sob o cajado do ensino do ungido do Senhor, no temor de seu Deus, na sabedoria do Espírito, e da justiça e do poder. 8. Para dirigir o homem nas obras de justiça, em temor a Deus, para conduzir todos à presença do Senhor. 9. Geração justa, temente a Deus, nos dias da misericórdia. Pausa. 10. Grande é o nosso Deus, e glorioso que habita nas alturas, o que ordenou o caminho das estrelas no tempo oportuno dia após dia, e não desviou do caminho qual as ordenou. 11. No temor de Deus estão os seus caminhos a cada dia, desde o dia em que Deus os criou até a eternidade. 12. E não foram desviados, desde o dia em que os criou, seus caminhos não seriam desviados das gerações antigas, se Deus não os tivesse ordenado na autoridade de seus servos. Fim.